bem-vindos mais uma vez ao Complemente Podcast. Para quem não conhece, Fabiana Assis, Malu Pires. Olá, sejam bem-vindos novamente na nossa casa aqui em São Paulo. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante e que a gente conhece muito pouco, né? É um dos poucos convidados que a gente traz aqui que a gente não tem tanta experiência, né, com o assunto. Então hoje a gente está aqui com a Cris Ventura, que é escritora, consultora de Feng Shui e é uma fera no assunto, né? Referência, pelo menos já trabalha com isso há muito tempo e tem um conteúdo muito bom disso, né, Cris? Eu fiquei impressionada, assim, quanta coisa você tem postada, matéria, né? Muito bacana. Primeiro, muito obrigada pela sua vinda aqui. É uma honra te receber aqui. Obrigada pelo seu tempo. E seja bem-vindo ao nosso programa. Você não vai falar como é que você conheceu a Cris, que já conhecia? Não, porque aí eu tinha que fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Então eu falei, eu vou dar um spoiler. A Malu conhece a Cris há quanto tempo? Você conhece ela? Ixi, vamos falar disso não, de outra vida, é de outra vida, mas nos reencontramos aqui em São Paulo. Reencontrou por acaso, que não é por acaso, né, Cris? Isso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Muito e obrigado. Foi um ótimo reencontro, foi muito feliz. E como nada é por acaso, você está aqui contribuindo para o nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E vamos falar de Feng Shui. E sim, eu trabalho há mais de 20 anos com o Feng Shui. Que legal. Vamos começar por aí. A pronúncia correta, Feng Shui ou Feng Shui? Então, a pronúncia, há vários tipos de pronúncia, porque o Feng Shui, na verdade, tem origem na China. E existem muitas pronúncias, porque existem várias escolas de Feng Shui. Aqui no Brasil eu prefiro falar Feng Shui, mas há quem diga Feng Shui. Há também quem queira falar um pouco mais, né, sofisticado que o original, Feng Shui ou Feng Shui, que tem a ver com o mandarim e com o sotaque de cada região. Então, isso é trazido, né, dessa forma, mas para nós que somos ecléticos e sincréticos, o Feng Shui tá bom, ou Feng Shui. Feng Shui ou Shui. E a gente trouxe aqui, pessoal, essa teoria, né? Essa teoria não, essa prática. Essa prática, né? essa ferramenta. Né? Porque tem muita teoria, mas tem que colocar em prática, né? Não adianta, né? Ficar só ali, né? Porque diferente de algumas terapias que são só na mente, essa é uma terapia que lida com a mente, interage com a mente, mas com o mundo externo. Que de uma certa forma reflete também o mundo interno. Acho que é por aí, né, Cris? Ou não? Eu acredito muito nisso, né? Que os ambientes externos refletem o nosso interno. E a nossa casa é a maior prova disso, né? Então, muitas vezes é um espelho do que a gente está passando. A casa muda, a casa é orgânica também. Então, dependendo da fase da vida, vou dar um exemplo básico para quem tem família, né? Então, quando nasce bebê, você readapta, né? Você prepara um quarto, você vai comprar móveis diferentes, de preferência arredondados, que é uma coisa que a gente fala muito no Feng Shui, que tem as quinas de móveis, que são pontas, que machucam. Eu falo que a gente aprende isso na prática quando tem bebê e criança em casa, porque a quina machuca. E no Feng Shui tem uma simbologia energética, como se fosse uma flecha apontando, né? Então, dependendo da parede ou do tipo de móvel, se ele está apontando para um lugar de alta permanência, isso gera também uma energia não muito boa naquele ambiente. Alta permanência? Alta permanência é mesa de trabalho, né, home office, cama, né, sofá. Alta permanência de tempo. De tempo naquele legal. lugar. Mesa de jantar. Então, dependendo dos lugares, a gente observa na casa essas quinas que são pontas, né? Então, voltando, né, a gente tem fases da vida e fases em que a casa muda. Se você vai para uma casa nova também, geralmente você quer pintar as paredes, colocar algum objeto novo, né? Então, sim, a casa reflete. Ao mesmo tempo, se você está num momento de depressão ou que passou por uma perda, também às vezes você deixa um pouco a casa de lado e fica curtindo ali um momento mais solitário, de tristeza. Então, dependendo das transformações da vida, no momento de separação, né? Então, muda também, porque uma pessoa sai, deixa aquele vazio, ou se as crianças crescem, vão estudar. Então, a casa está sempre em movimento, por mais que a gente talvez não perceba, né? Assim. E aí nessa, interessante. Nessa linha de movimento, né? Eu estava vendo que a tradução de Feng Shui
é água e vento, é isso mesmo? Vento e água. Vento e água, nessa ordem. Isso, Feng, vento, Shui, água. E por quê? Porque tem essa relação com o movimento dentro da casa, com a fluidez desse vento, dessa água. Como é que é essa? Tem muito a ver com a natureza, né? Eu costumo dizer que o Feng Shui, ele tem uma origem de você observar a natureza e trazer esses elementos da natureza para dentro de casa simbolicamente, né? Então, o vento, sim, ele é o ar que a gente respira, que ele é uma coisa muito presente nas nossas vidas, né? E a água é o fluxo, né? Então, a gente diz que um bom exemplo para a gente visualizar a energia de uma casa usando vento e água, então, que é o Feng Shui, é se você sai num dia que está tudo bem, a gente está assim, sai, né, dia de verão, tá tudo bem, de repente o tempo muda, vem aquela tempestade, é o vento e a água desacelerado. Então esse é um jeito da gente tangibilizar essa energia, visualizar. Do mesmo jeito, tem pessoas e casas com essa energia acelerada. Não tem aquela famosa casa da mãe Joana, que é cliente que sai de gente? Legal, gostei. Ou aquela casa que recebe muita gente, muitos amigos. Aquela casa festeira, né? Ou então que a pessoa não para em casa. Viaja a trabalho, viaja todo fim de semana. Então é uma energia muito acelerada ali. Que interessante. Né? Da mesma forma, se a gente olhar aqui para o nosso Rio Pinheiros, né? Ele é uma água parada. Sim. Totalmente parada. Então você tem também pessoas que não tem, ali na água parada não tem movimento da água e não tem um vento circulando aquela água, né? Então numa casa você também tem essa analogia. Aquela casa fechada, que a pessoa não abre janela, não abre a cortina. Tem as pessoas também que têm uma energia que fala menos, você conseguir tirar uma palavra da pessoa, né? Então ela tem uma energia mais quieta e a casa também. Você repara que tem tudo meio que fechado, né? Os ambientes, né? Ou seja, uma pessoa que é mais reclusa, que tem essa personalidade, essa forma de viver a vida, acaba refletindo isso em casa, né? Exatamente. Isso faz muito sentido, né? Mas a casa que reflete a pessoa que reflete a casa? As duas coisas. Legal, hein? As duas coisas. Eu tenho um exemplo meu, né? Então vou dar esse exemplo. Eu ganhei um quadro de um amigo uma vez que era muito bonito, né? De uma cantora que eu gosto muito. Ele fotografava shows. Carioca, inclusive, ele é um fotógrafo que fez um quadro da Marisa Monte, lindo, só que ela tinha uma parte escura aqui, né? Assim, a sombra e o outro quadro era todo colorido. E eu coloquei o quadro na minha casa, assim, porque eu falei, quadro bonito, né? Presente de um amigo. Mas, depois de um tempo também, eu reparei que eu comecei a ter alguns problemas com a voz. Então, não é que o quadro causou, mas às vezes você tem alguma tendência e aquilo acaba vibrando, né? Então, e refletindo. Então, não é condenando o quadro, ou igual as pessoas falam, cactus faz mal para todo mundo. Tudo depende. Tem. Cactus faz mal para todo mundo? Não, então. Tem gente que divulga esse mito, fake news, né? Então, não. O cactus, ele é uma planta também bacana, que tem uma simbologia de força, mas você tem pontos melhores para colocar ali em casa ou não. Então, na época desse quadro, eu acabei depois levando também uma pessoa lá para medir as energias. Acho que foi melhor tirar, né? Que tá tudo bem, eu tive, né? Fiz o tratamento, deu tudo certo, né? Melhorei a voz, não era nada sério, mas não é que. O que eu quero dizer? É que, às vezes, alguma coisa que você coloca no ambiente é porque você já está passando por um momento que não está tão bom e aquilo acaba refletindo. Piorando, e se você tira o objeto ou a imagem, melhora também o seu mental. Perfeito. Porque é a visualização. A gente trabalha muito com essa coisa da simbologia visual, porque a gente é muito visual, né? Então... E falando em isso que você falou sobre tratamento, como é que é o Feng Shui na prática? Como é que é uma consultoria de Feng Shui? A gente analisa a planta baixa da casa, porque ela tem formatos, né? Então, às vezes é um retângulo, às vezes tem recortes. E também os ambientes, justamente o que tem cor, quadro, objetos, se a circulação é fluida ou não. Né? Porque às vezes você entra numa casa, já tem um móvel logo na entrada e você já como se tropeçasse, né? Então, observa a disposição dos móveis, né? A decoração, a cor, a divisão dos cômodos. Então, às vezes tem um banheiro que fica numa área central de uma casa,
qualquer lugar que você pesquisar sobre Feng Shui, vai falar, banheiro no centro da casa não é bom. Mas aí o Feng Shui vem para curar, né? Eu gosto de falar mais de dar uma solução, né? Amenizar aquela questão. Então, um banheiro no centro da casa, ele precisa de um pouco mais de elemento terra, né? Voltando aos elementos também que a gente estava falando, o elemento terra ele estabiliza, né? Então, tudo com a simbologia. Então, um objeto de cerâmica, uma planta natural naquele banheiro já vai ajudar. Porque dizem, né, então, que o banheiro no centro da casa ele pode desequilibrar um pouco. Aí eu faço uma analogia com a nossa coluna, porque ele é o centro da casa, ele é equilíbrio. Então, é uma área central aqui, né, como se um quadrado, o centro é sempre o equilíbrio. E é como se as energias fossem ali para o meio e fossem escoadas, assim, como isso, se vazasse energia, tirasse energia. Porque tem essa coisa do ralo, dos esgotos, né? De um lugar que também ele acaba sendo vilão do Feng Shui, né? O banheiro também todo, banheiro. Mas o banheiro, na verdade, também é um lugar de purificar as energias, né? Então, eu brinco também que se você vai num bar ou num restaurante e o banheiro não é legal, você volta? É verdade. Não, né? Não. Então, o banheiro ele também tem uma simbologia de purificação, por isso ele precisa ser bem cuidado. Com coisas simples. Um aroma, uma planta natural, um cristal, que pode ser um citrino, uma drusa. Tudo isso também traz uma energia de estabilidade e uma harmonia para esse lugar. E aí, pegando o que a Malu falou, nessa questão de como a pessoa interage, né? E pegando o que você está falando aqui. Tem um pouco da simbologia que a pessoa, nessa consultoria que você vai fazer, vai trazer para esses elementos que você vai trazer também, ou não? Por exemplo, né? Se você fizer a consultoria com a pessoa que é dona da casa, não estaria acompanhando, você colocou, sei lá, uma planta, você explica o porquê da planta para a pessoa entrar em conexão com aquele elemento novo no banheiro, é isso? Sim, exatamente. Não é só colocar ali. É só colocar. Tem uma intenção. A gente trabalha muito com o poder do pensamento positivo e, né, um pouco de neurolinguística, de afirmações e de intenções. Então, porque quando você coloca uma planta, já muda o ambiente. Então, vamos supor, um ambiente todo cinza. Hoje está muito na moda também o cimento queimado. Cinza com alguma coisa assim, né? Então, imagina tudo cinza e uma planta grande verde ali. Já muda, né? Então, você colocando uma intenção ou não, você colocando uma planta grande no ambiente todo cinza, ele já traz uma harmonia, traz uma sensação diferente para o teu olhar. A gente é muito guiado pelo olhar. Sim. Né? Então, você vai entrar naquele ambiente cinza, vai olhar para onde? Para a planta. Né? E ela purifica o ar, tem isso também, as plantas purificam o ar. Então, colocando uma intenção, se é uma planta que está num canto, para trazer mais saúde, mais equilíbrio, a gente coloca essa planta já pensando assim, fazendo tipo uma afirmação, colocando, né, ativando aquele lugar com essa frase. Pode até falar mentalmente ou falando mesmo, né? Então isso é um trabalho, o seu trabalho é um trabalho que precisa sim do envolvimento do dono da casa. Sim. Não é aquela coisa assim, minha arquiteta vai conversar. Não. Né? Porque isso é uma dúvida, né? Tipo, você fala com a minha arquiteta aí pra ver qual é a melhor energia da minha casa e depois você me comunica, né? Tipo, não dá. A pessoa tem que se envolver nesse processo, né? É uma troca, né? É uma troca, porque a pessoa, como a gente voltando, é o reflexo da pessoa na casa. Se a pessoa já deixa na mão de outra pessoa, já tem um espelhamento aí de que ela está muito envolvida com a própria casa, que acontece. Sim. Né? Tem pessoas que pedem um projeto, acompanha ali, já cheguei a fazer coisas assim, não foi muito legal, porque não flui. Então, você precisa da presença da pessoa, até do casal. Às vezes você fala, mas eu, né, marcar com difícil, a família. Né? Com as, né? Difícil, né? Porque são vários elementos, né? Várias pessoas, né? Quando é uma pessoa, acho que talvez o seu trabalho seja mais fácil, né? Mas... E aí tem um quarto, né, a suíte, que é pro casal, que eles dois têm que estar em harmonia também, né? Tem os filhos, tá por aí, né? Os quando filhos. Então, já fui em lugares que as crianças estavam junto, então é legal porque participa, né? Porque as crianças são muito intuitivas, então às vezes você precisa prestar atenção no que a casa está falando e também as pessoas, né? Porque também tem vezes que você vai e a pessoa fala, eu quero arrumar só a prosperidade. Aí quando você começa a olhar assim, fala, mas como é que tá o relacionamento? Tá muito bom. Que legal. Então vamos investigar. Vai nessa esfera também. Vai nessa esfera também. Quando a gente voltando, né, como aplica o Bagua, é um mapa octogonal,
só que eu uso ele em quadradinhos, em cima na planta baixa, que fica mais fácil da gente visualizar. Depois eu posso deixar um link se alguém quiser visualizar Legal. esse A gente vai mapa. colocar aqui. Aí você divide em 9 áreas, que é trabalho, amigos, criatividade, relacionamento, sucesso, prosperidade, família, espiritualidade e sabedoria, e o centro, que é a saúde, que a gente estava falando, que geralmente é a área central da casa. Então, se alguém quiser praticar sem aplicar o baguá, também tem algumas dicas que a gente pode falar daqui a pouco. Mas, basicamente, esse é um instrumento em cima da planta baixa para visualizar essas áreas da vida que tem tudo a ver. E elas estão interligadas, né? Então, não é só a prosperidade, tem o trabalho. O trabalho chega no sucesso, que é uma realização. Aí a gente tem os amigos que são o nosso networking, também nossos amigos, né, de apoio. Tem a família, que tem a ver com ancestralidade. A criatividade tem a ver com o futuro, que são as crianças, os filhos, os projetos. Então, tem várias simbologias. Criatividade que você falou, né? Criatividade. Acaba sendo, óbvio que a gente já sabia que era uma ferramenta de autoconhecimento e uma ferramenta para ajudar as pessoas, mas acaba sendo muito mais do que isso, né? Porque acaba sendo um autoconhecimento familiar. Sim. Por exemplo, quando você falou dos espaços, né? Cada espaço destinado a uma dessas áreas. Fiquei pensando aqui, né? Que a área do trabalho é fácil, né? Do casal é fácil, mas assim, a área dos amigos, a área, né, das crianças, a área... Isso tudo faz com que a família também vá se conhecendo melhor, né? Conhecendo melhor ali o seu espaço, a relação entre eles. Acaba sendo uma grande terapia familiar, né? Se todo mundo participar. Eu também entendo assim. Eu tenho até chamado de terapia do lar, às vezes, porque é uma terapia. Muitas vezes também eu vou conversar com as pessoas, a gente conversa muito mais do que chegar com aquele mapa assim, né, metódico, vamos aqui, não, a gente precisa conversar. E é isso que precisa, escutar a casa, escutar as pessoas e visualizar o que a casa está falando. Então, voltando nas simbologias, que tudo tem uma simbologia, não está ali à toa. E às vezes também está ali porque tem uma fase que você precisa passar. Então, pode ser negativa ou positiva, mas aquilo está te ajudando a visualizar algo. É óbvio que a gente quer o positivo sempre, mas nem sempre está no positivo. Perfeito. A casa tem esse movimento. Então, às vezes tem a tempestade voltando lá na água e o vento acelerado e a água parada, que é essa estagnação. Estagnação, exato. E isso também faz parte, né? Às vezes vem o caos primeiro da tempestade para depois dar uma amenizada, uma melhorada. O que a gente quer é o fluxo harmônico. Então, a gente, quando vai fazer a consultoria, é para buscar essa energia mais harmônica entre casa e ocupantes. Muitas vezes eu acabo recomendando terapias para as pessoas, né? Porque às vezes só a consultoria, né? Mas assim, tem a consultoria e tem todo um conjunto. Às vezes a pessoa precisa mesmo de uma outra ajuda, né? Já recomendei terapia mesmo, constelação familiar, né? Que eu acho que é bem importante. Então, né, aromaterapia às vezes vai buscar. Então, dependendo da questão que a pessoa quer tratar, você faz um conjunto e ela vai buscando. Porque uma das áreas do Feng Shui nos ajuda, inclusive, a buscar as pessoas e os tratamentos corretos, que é a espiritualidade e sabedoria, que tem a ver com autoconhecimento, e a parte do centro, que tem a ver com saúde. Então, quando a gente faz ativação nessas áreas, a gente mentaliza encontrar a solução para aquelas questões. Então, também não é que é milagre, né? Vou botar o quadro ao contrário, vou dar um exemplo ao contrário. Vou botar o quadro, então, né, de um banco famoso, cheio de dinheiro, vou ficar rica e vou ficar olhando para o quadro. Nesse ponto esperando o dinheiro cair do céu. Não vai. Nesse ponto você falou, Cris, é legal porque tem a gente faz muita enquete na internet, né, sobre os temas que a gente vai trazer, né? E você falou, escutar a casa falar, né? A pessoa fala, isso é esotérico, né? Eu tenho que escutar a casa falar, então assim, não tem nada de esotérico, né? Não, eu não ouço vozes. Tipo, né? Eu acho que escutar a casa falar, a gente pode fazer uma comparação bacana, que é uma coisa que a gente fala aqui todo o programa, é como um sintoma no corpo. Os sintomas, o corpo fala, o sintoma tá te falando alguma coisa. E a casa, né? Sabe disso, né? Super. Eu trouxe o esotérico, porque é algo que a nossa audiência sempre pergunta, né? Pô, mas como é que é isso, né? Como é que de fato você
escuta os sintomas, e no seu caso escuta os sintomas da casa, né? Porque é isso, né? Da casa com os habitantes, né? Exatamente. E eu passei muito, né? Porque às vezes eu ia fazer consultoria e como eu trabalhei, né? Você sabe, no marketing, então eu sei chegar nos lugares de uma forma e eu pergunto sempre para as pessoas, faço um tipo de pré-diagnóstico, assim, uma anamnese, né? Que fala, para entender como é que eu vou falar com essas pessoas, né? Então eu chego lá, às vezes a pessoa acha que eu vou chegar lá tocando tambor, assim, incenso, sabe? Tipo, passando defumador. Tipo, né? Caça-fantasma, né? Mas às vezes acha isso. Não, dependendo do lugar, eu vou de terno, tudo depende, porque você tem que ver, né? Se eu vou numa até pra empresa... ter essa transferência com você, né? A E tem uma coisa, né, do rapport, é isso que fala? Que você tem que estar, né, na sintonia ali pra, né? Então, às vezes até combina, dependendo do lugar. Depois eu falo, faz uma nebulização, ou lava o chão com anil, que a gente fala. Tem algumas recomendações, mas tudo depende. Porque tem gente que não acredita. Então, não adianta eu falar para a pessoa, tem licença, faz isso, faz aquilo, se ela não acredita naquilo. Sim. Outro mito é, todo mundo acha que eu vou chegar na casa, tem muito isso. Mas Feng Shui... Ai, você vai transformar minha casa numa loja lenda da vida? Que não sei se você lembra dessa lojinha de gnomo. Ou num restaurante chinês, saem pintando tudo de vermelho, pendurando um monte de coisa de moeda chinesa. Não. Então, tem moeda chinesa, eu recomendo? Eu recomendo, eu tenho na minha casa porque eu gosto. Mas está lá num cantinho mais escondido, não precisa ficar tudo exatamente exposto. E tudo vai do gosto da pessoa. Eu não posso chegar numa casa maravilhosa, elegante, e sair pendurando um monte de coisa. Não, tem opções. Muitas vezes dá para a gente trabalhar com projetos de arquitetura, com projetos de decoração, que vai trabalhar material, né? Então, o lugar precisa de vidro, já trabalha com vidro. Dá para trabalhar com cerâmica, terra, né, cimento queimado? Dá. Então, às vezes, você coloca materiais e cores para que fique uma coisa que não precisa ser vista. Assim, do ponto de vista esotérico, entre aspas. Sim. Né? Então, dá para trabalhar com recursos da própria decoração ou da arquitetura. Né? Então, vai reformar a casa, arredonda todas as esquinas. Tu já vai pintar? Já né? Previne. Né? A disposição de móveis é uma coisa também muito importante. Então, as pessoas sei que eu respeito muito todos os arquitetos e decoradores, porque sabem aproveitar o espaço, têm ideias criativas demais, mas tem algumas coisas no Feng Shui que a gente prioriza. Uma delas é a posição de comando. De comando? Nossa. Que é estar de frente para o espaço, com as costas protegidas. Então, no ambiente de empresa, quando você vai visitar um presidente, um diretor, ou até mesmo um gerente, ele nunca está assim de costas. Sim. Ele está de frente, uma cadeira de espaldar alta. O último, ali como se fosse colado na parede, ali o último, meio que olhando tudo, né? É a visão do todo. É isso aí. Então, se você vai... mas muitas vezes você vai fazer... precisa aproveitar o espaço da casa. Né? Aí você põe a mesa aqui, a pessoa de frente para a parede e de costas para a entrada. Não é legal. Entendi. Porque é como se a gente ficar de costas aqui, é como se as oportunidades estivessem passando aqui. Você não está dirigindo a sua vida, você não está como motorista do carro, você está lá no banco do carona. Não quer dizer que as coisas não aconteçam, mas pode ser que demore um pouco mais, pode ser que surjam obstáculos, porque você não está gerenciando, é diferente. Né? Você está olhando tudo que está acontecendo, enxergando as oportunidades de verdade. Isso dá para viver muito na prática quando você trabalha no ambiente, né, administrativo, escritório, porque às vezes você não tem como mudar. Mas comigo aconteceu isso, né? Na época, na outra vida que a gente se conheceu. Eu trabalhava de costas uma época, aí eu fiz uma solução de Feng Shui ali que me ajudou. Porque eu falei, então quando eu comecei a aprender, eu comecei a praticar e falei, funciona. E você falou sobre a relação da porta, né, da entrada. E a janela? Também tem uma questão que as janelas são os olhos da casa. Eu passo o vento também ali, tem a questão do vento também. Tem. Você falou de estar arejada, do fluxo do vento, tem isso no Tem isso também, às vezes uma porta que já tem uma janela, assim, uma varanda, né? Tem muito isso, a porta de entrada e a janela da varanda. Sabe, antes de você responder, eu vou até te falar o porquê que eu fiz essa pergunta.
Você sabe o que eu fiz com a minha mesa de trabalho, né? Que na pandemia, principalmente que eu só atendi online, né? Ninguém estava saindo. Eu pedi para o nosso marceneiro fazer uma mesa de rodinha para eu poder me virar para a janela. E aí eu comecei a me dar conta que nos lugares que eu vou, eu sempre gosto de estar de frente para a janela. Então, se eu tô trabalhando em casa, tô com o computador, geralmente eu me posiciono de frente para a janela. E é por isso que eu tô te perguntando. Isso tem alguma... Eu sempre pensei, porque eu gosto de ficar olhando pro livre. Eu não gosto de ficar virado para a parede ou para algum lugar. Mas isso tem alguma relação com a energia, com essa entrada? Tem. O mundo lá fora, né? Você está trabalhando ali, mas você está com uma visão mais para o futuro, para o mundo exterior, porque a janela é isso, né? É a visão da paisagem. Aí eu, de fato, estou atendendo uma pessoa que está fora. Que tá fora. Mas, às vezes, também tem uma questão de você... Não sei como é a concentração, mas pode ser que, às vezes, desconcentre, porque o desejo de você que está atendendo estar lá fora, né? Ou estar adiante... Né, não estar ali naquele momento também pode ser. Então precisa prestar atenção em como você se sente. Funciona. E talvez isso faz sentido porque foi bem na época da pandemia, né? E aí, exatamente. Tava todo mundo querendo a janela. Tava todo mundo querendo a varanda, fazendo show pros vizinhos, né? A gente ia pra varanda, era o lugar que a gente... A janela era o nosso eu conheci vizinhos de frente da janela da área de serviço para outra, a gente ficava conversando, porque, né? Ai, gente. Então, bom, tá explicada a rodinha da época também. Mas o ideal da posição mesmo é você ter essas costas protegidas e a visão do todo, que é o que a gente fala de você estar no controle, né? Mas dependendo do tipo de atendimento, se você precisa deixar a outra pessoa falar, ela precisa estar no controle. Então, talvez você precise ficar de costas. Por isso que tudo é muito flexível e adaptável. Né? Vou dar um outro exemplo também no meu irmão. Ele trabalha com clientes que às vezes ele vai na casa. Ele diz que ele sempre deixa a pessoa estar no controle. O serviço que ele oferece né? Ele trabalha com investimentos, ele vai fazer um atendimento, a pessoa precisa estar ditando o que ela quer. Então, tudo depende muito. Sim. Agora, se você precisa estar mais num controle, numa reunião, dependendo de onde você vai, então você porque já eu puxei para um trabalho que é diferente. Você está falando meio do chefe, né? Num trabalho numa empresa, hierárquico, né? Eu que trabalho no mundo corporativo, que você está falando, né? Assim, um andar que eu trabalho especificamente, a gente fica... os diretores ficam nas posições coladas na grande janela, né? Na verdade é tudo de vidro, né? Então todos os diretores ficam em volta dali, né? Mas você está falando das costas protegidas, assim, todo mundo está com as costas para a janela. Então, ou seja, é um pouco estranho, né? É estranho, mas hoje tem muitos edifícios aqui à nossa volta que são todos de vidro, todos de janela. Quando eu vou fazer consultoria, e mesmo em lugares que eu já trabalhei também tinha janela, eu colocava uma planta do meu lado, por exemplo. A entrada é pra cá, entrada é pra cá. Aí você fica de frente pra entrada, mas ao mesmo tempo a janela tá aqui e é tudo de vidro, né? E aí o que você busca são opções. Então, se você vai fazer algum tipo de atendimento, ou uma reunião importante, no caso do mundo corporativo, aí é baixar a persiana, ou ter uma planta alta de proteção, porque, né, para dar uma estabilizada nessa janela. Então, tudo vai... Eu falo, cada casa é um caso e cada prédio também, ou escritório, né? Então, escritórios eu já fiz também em empresas. Então, tem hora que eu olho e falo, meu Deus, tudo de vidro, lá vai, né? Vamos encher de planta. É o que mais tem em São Paulo. Então, assim, a gente investe num paisagismo, né? Não se brinque encher de planta, mas assim, que uma cadeira com espaldar mais alto. Então, tudo vai depender também do segmento da empresa, porque aí tem lugar que você não pode pôr planta. Depende. Sim, né? Tem até lugar porque precisa de alguém para cuidar. Para cuidar, e não tem a pessoa que cuida. Então... Né? Ou vou trabalhar com outros elementos de estabilidade, mas tudo depende mesmo da análise, né? Então, às vezes até dá para mudar, porque às vezes entre um vidro e outro tem uma parede, então você vai tentando ajeitar. Assim como o ser humano é único, cada consultoria que você faz em cada casa, em cada trabalho, é muito único também. Sim. Falando dessa coisa unívoca do ser humano, só pra fazer propaganda da camisa, que você já sabe já, reserva.in que tem que fazer, ué. Não, sério, essa minha camisa aqui, então, é justamente sobre isso, né? Falando sobre... Seja você mesmo. Tem que ser você porque mesmo. Todos os outros já existem.
Então tem lá na loja do Complemente, reserva.inc/Complemente Podcast. Essa é a feminina. Essa é feminina, hoje não está com ela. Pois é, hoje não. A gente estava combinando com a modelito. Mas dê a passada lá, tem umas estampas bem legais, falando sobre meditação, falando sobre Jung, Freud também. Sim. Legal. Então passem lá para dar uma olhadinha. São bem bonitas e qualidade reserva, né? Então, entra. Vamos deixar o link aqui de novo, tá sempre aqui o link. E aí, voltando ao Feng Shui. Não tem nada de esotérico. Agora, eu vi uma pessoa falando uma vez que nessa consultoria coloca a pessoa para tentar dizer um pouco do sentimento, da emoção que ela tem em alguma estante, por exemplo, um armário com gaveta vazia. Tipo um apego? Não, coloca assim, eu não sei se é verdade isso, tá? Coloca a pessoa, o que você sente olhando para essa estante cheia de livro. Aí a pessoa fala, eu sinto bagunça. Sabedoria. Eu sinto, sei lá... Olha que legal. Sabedoria. Eu sinto desorganização. Tem ou isso são escolas diferentes de Feng Shui? Então, como eu disse, tudo depende. Talvez sejam abordagens diferentes, né? Existem milhares de escolas. Aqui, a gente tem muita escola do Feng Shui clássico, tradicional chinês. Tem uma das escolas estrelas voadoras, que aí mexe com bússola, posicionamento. Caramba. Tem essa escola do chapéu preto, que apesar do nome, essa é a escola do Bagua, e ela foi a mais difundida a partir dos anos 90. O Bagua foi o criador, é isso? O Bagua, ele é o mapa octagonal que foi criado, essa escola de Feng Shui foi criada por um professor, que era um mestre budista chamado Lin Yun. Tem livros dele, né? Depois, se quiser, eu deixo o nome direitinho, mas é Lin Yun, que tinha uma escola na Califórnia, se não me engano. E como é que ele montou essa escola do Bagua? Observando todas as escolas de Feng Shui, observando ensinamentos taoístas, confucionistas. Ele foi juntando tudo enquanto foi filosofia e fez uma coisa para o Ocidente. Então, o mapa Bagua, ele é fácil de identificar e muitas vezes essa escola é conhecida também como escola americana, escola californiana, porque o templo dele era lá, ele já não está mais aqui, mas foi ele que fundou e trouxeram essa escola para o Brasil nos anos 90, começou a sair nas revistas, que foi aí que eu descobri o Feng Shui, foi por uma revista chamada Bons Fluidos, que agora acho que só tem um site. Que era da Editora Abril. Que era da Editora Abril, onde a gente trabalhava, vai contar? Vamos contar. Outro podcast. Então, nessa empresa que eu trabalhava com marketing, igual uma louca, assim, né? Trabalhava demais. Um dia uma amiga me apresentou a revista e falou, acho que você vai gostar disso. Aí eu olhei e falei, tá bom, peguei a revista, saí correndo e fui para uma reunião. Eu fui ver a revista só em casa. E aí tava lá, Feng Shui. Falei, nossa. Aí comecei a ler, aí fui numa livraria que também já não existe mais, comprei 10 livros, todos os livros que tinham de Feng Shui. Você foi capturada, Fui né? capturada pelo tema, assim. Foi assim, pelos livros, né? Que você falou sabedoria e bagunça, e eu fiquei bagunçada, porque cada livro tinha uma escola de Feng Shui diferente. Aí eu falei, eu preciso fazer curso. Então, o curso ajuda a gente muito, estudar ajuda a gente muito. Sim. Porque às vezes a leitura, ela contribui, mas você descobre coisas que aí você fala, então, o que eu vou seguir? Concordo. Né? Então, quando eu fui fazer o curso, aí eu olhei e falei, entendi, né? Acho que eu fugi da pergunta. Desculpa. Não, na verdade, fui porque falando assim... do sentimento com os móveis, né? Tem essa coisa de tentar capturar os sentimentos das pessoas que estão vivendo naquele ambiente de alguma forma, para você poder trabalhar, tem isso? Então, isso deve ser de alguma outra escola, mas o que eu faço, geralmente? Eu não sigo só a escola americana ou a do Bagua, né? Que é o do chapéu preto. Como eu falei, terapia do lar, às vezes eu pergunto o que a pessoa sente em relação ao quadro que está ali, alguma coisa que está exposta, assim. Não cheguei a perguntar sobre um móvel inteiro, assim, uma parede, mas a gente vai sentindo. Tem um outro objeto que a gente usa que é um pêndulo, que você vai medindo a energia também do lugar e das coisas. Tá? Então, se você colocar uma planta que está mal cuidada, um objeto quebrado, pode ser que a energia ali não esteja muito boa, né? Não esteja muito boa. Tô falando isso, Cris, porque ontem eu tava na casa de um amigo meu e aí ele mostrou um quadro que ele pediu pra fazer pra filha dele. E aí colocou um quadro lá e ele falou, cara, nem gosto muito desse quadro. Foi interessante, né? Eu nem gosto muito desse quadro, foi caro. Mas era o que? Era um quadro abstrato. Abstrato. Da filha dele. Eu nem gosto muito desse quadro, mas assim, cara, eu cheguei lá, negociei com o cara é famoso, botei lá o quadro
E tá lá. É engraçado, né? A primeira frase, né? Eu nem gosto muito desse quadro, mas... Ah, mas ele deve ter alguma relação. Então, foi ótima essa pergunta, porque num dos cursos que eu fiz, né, tinha também uma historinha que era... E o que vale muito é o que você sente em relação ao objeto, o que essas coisas contam para você, voltando também na voz, nos vozes, mas o que você põe na casa que te faz sentir confortável. Não necessariamente precisa ser algo caro de alguém famoso, como o quadro que eu tinha lá da Marisa Monte, né? Então, tirei o quadro e falei, bom, não dá para ficar esse quadro aqui, porque no fundo ele não era um quadro alegre, ela estava assim para baixo com uma sombra aqui, né? Então, se ele não gosta muito do quadro, o que ele está fazendo já também? Já está colocando uma energia negativa no próprio quadro. Então tem a história de um professor de Feng Shui que ele falava, tem aquele quadro que você ganhou da cunhada, que você não gosta muito, mas aí a pessoa vai na sua casa, você põe o quadro lá, você todo dia você acorda e fala, esse quadro não é legal, eu não gosto desse quadro. Ai, acho que ela fez alguma coisa para mim. Nesse quadro, me deu esse quadro aí. Não. E aí, o que você está fazendo? Você está colocando uma energia ali. Como a gente falou da afirmação positiva, como você coloca uma planta, um objeto novo na casa, com uma intenção boa, você mesmo às vezes está jogando uma energia em você, não foi a pessoa que te deu o quadro. Então, às vezes, eu falo que é bom você ou doar aquilo que você realmente não gosta, né? Ou, né, vender, né? Então, às vezes é uma coisa famosa, mas você não gosta, quer vender. Quando não é personalizado, assim, porque no caso foi um quadro da filha, né? Então, não sei. Mas nossos sentimentos em relação ao que a gente tem conta muito. Então, e aí, exatamente essa é o que está me vindo aqui sobre a próxima pergunta, que foi exatamente, você falou sobre um curso, a gente faz muito curso, a gente estuda muito, e aí a gente vai vendo muitas coisas, né? E aí era um curso, enfim, de constelação, e a gente estava falando muito sobre feminino e masculino, sobre casal, sobre o lugar do filho quando ele chega nessa família, os pais. Então, o tema era sobre isso. E aí o professor deu um exemplo sobre o quanto, quando uma criança nasce, aquele quarto do casal que tinha fotos da lua de mel, daquela viagem super legal, daquele casal existindo ali, começa a tirar e aí bota o neném com 1 mês, com 2 meses, 1 ano, 5. Quando vê, a criança vai tomando a casa inteira, inclusive o quarto do casal. E é engraçado porque ele estava falando sobre a questão hierárquica, né? De que o casal precisa existir para depois o filho vir. Não que não possa ter foto do filho, mas o quanto o filho inconscientemente ali era um caso que ele estava trazendo, estava contando o quanto aquele casal realmente não estava mais existindo depois que aquele neném chegou. E aí eu pensei sobre, a gente está falando sobre quadro, porta-retrato. Faz sentido isso no Feng Shui? Totalmente. E a primeira coisa que eu faço quando tem a família e os casais, que tem um monte de foto de criança da família, às vezes até da avó, do vô, do pai, tá todo mundo lá no quarto junto com o casal. Gente, quarto de casal é só foto do casal. Ai, não pode... Não pode. Não pode. Por quê? Porque é isso. Você explicou super bem. Acontece isso. A gente, né? Todo mundo fez isso, gente. A gente erra, né? A gente vira, né? A criança vira um centro da casa. Né? Pelo menos na nossa cultura, né? Sim. Em outras culturas talvez não, mas aqui a gente vira, né? Agora é o celular, né? Que toma conta das crianças, mas geralmente a família vai girando em torno daquela criança e as fotos que a gente adora tirar, quer dizer, também agora hoje fica tudo no celular, no ninguém digital, revela mais. Mas assim, esquece de tirar a foto da gente, né? Tira a foto exatamente. Então é importante cultivar o amor do casal, o relacionamento, a sintonia, a parceria. E o quarto é o lugar do casal. Tem lugar para foto da família, que pode ser na sala, independente do guá que for. Tem um guá que é ideal para foto das crianças? Tem, que seria o da criatividade, que a gente vai identificar ali. Então, ali é o lugar ideal para foto de criança, desenhos das crianças, as artes que elas fazem na escola. Então, você pode montar um painel de coisas coloridas, divertidas, e foto das crianças do guarda da criatividade. Ou na sala, que é um ambiente, né? Uma sala de estar comum, na sala de brincar, né? No quarto da criança, já ao contrário, é legal ter foto do pai e da mãe para ela se sentir segura, principalmente até uns 10, 11 anos. Legal, né? De bebê, a gente...
né? Então tem as simbologias novamente, que fazem todo sentido, mas é isso que você falou, vai dominando e aquele espaço vai minando um pouco do relacionamento, né? Então muitas vezes e era uma coisa, mas tem que é bom tirar. Isso quando a criança não começa a dormir junto com os pais, né? Você trouxe essa coisa de cada indivíduo, de cada casa, né? Tem que organizar e ver de fato o que é para cada um e para cada casa. Mas eu estou pensando aqui no nossa... A gente morava no Rio, né? A gente morava numa casa muito grande. E a gente, quando mudou para cá, para São Paulo, a gente reparou que as crianças estão mais conectadas com a gente. Aí, assim, minha visão de engenheiro também, que eu sou engenheiro, né? Não, espaço físico, né? Diminuiu e tudo mais. Mas nem diminuiu tanto assim, porque né, a gente mora num apartamento razoavelmente bom em termos de tamanho. E a gente reparou que, assim... Algo aconteceu, daí talvez para explicar, que sim, eles estão mais próximos, né? Estão mais conectados com a gente. Na casa ficava muito nosso adolescente no quarto dele, outro no outro quarto, a gente ficava no nosso canto, e agora eu acho que essa interconexão da família está maior. Eu não sei explicar o porquê, mas assim, é um diagnóstico. E aí é uma pergunta para você, existe a casa perfeita? Não existe casa perfeita. Se existisse, não teria Feng Shui. Mas agora fica perfeita? Não fica perfeita. Posso fazer porque um parêntese? Não existe nada perfeito. Nada. Né? Você tá falando da perfeito. Não, sim. Mas, assim, mas as pessoas às vezes buscam mesmo porque a gente também quer colocar culpa em tudo, né? Não deu certo por causa do Feng Shui, não deu certo por causa do projeto da arquiteta, não deu certo porque a terapia não funcionou, né? Você tá sempre a culpa do externo e não do interno, né? Tem que culpar o fora. E não é. A casa, como está em movimento, e como eu falei, ela é orgânica, ela é viva, como nós, como tudo que tem energia. Então, o que acontece? Se eu moro num apartamento, né, que é o meu caso, o vizinho de cima tem uma banheira, de tempos em tempos tem infiltração na minha área de serviço, que é uma área que é considerada uma área importante do Guá, e aí eu vou culpar toda hora isso? Não, tem um movimento ali, mas tem uma coisa, às vezes, também que é física. Então não está perfeito, vai arrumar, vai consertar. Então você tem um movimento. E às vezes é importante você descobrir onde está a origem de algum vazamento. O vazamento tem também relação com nossas emoções, porque a água na psicologia também, eu acho que tem, né, a ver com as emoções, a água, e com as finanças, né? Então, você tem um movimento. E eu acho legal essa coisa da água e das finanças e emoções, porque quando você está sem dinheiro, a emoção não fica boa, e o contrário também. Então, tem uma relação. E tudo isso é estudado. É que a gente está falando aqui muito no geral, né? Mas quando você falou da conexão, né, os ambientes mais acolhedores, às vezes até um pouco menores, né, eles fazem isso, né? Você se conecta. Vou dar um exemplo da mesa redonda do restaurante também, que todo mundo fala, quero sentar na mesa redonda, porque todo mundo se vê. Não, porque você, né? Você vai num lugar que está assim, com muita gente. Não sei porquê, mas é legal, é bom, né? Porque você tem uma melhor interação. Não tem a sensação que está lado A, né, lado B, né? ou um lado ou outro lado. Você tem essa sensação mais de integração, né? Exatamente, da troca, né, do compartilhar, é mais fácil. Mesma coisa a sala, se você tem né, uma ferradura, né, você tá ali, todo mundo se olha, né. Se você tem um sofá aqui, outro aqui, uma cadeira aqui, fica tudo meio que recortado. Entendi. Né? Então você não tem a interação, a troca, né. Então sim, os ambientes eles ajudam a gente a se conectar, né. Melhor. Aí tem uns exemplos também que às vezes é o contrário, né? Da coisa muito grande, um espaço muito grande, fica também cada um num canto, mesmo que seja aquelas salas enormes, né? Então, o que os projetos acabam fazendo? Colocando coisas para poder preencher aquele espaço, né? Para criar mini ambientes, né? Dentro de um espaço grande. Sim, legal. Não, vai. Eu tenho. Levanta a mão, vamos levantar a mão. É legal. Não, eu queria só te perguntar, porque você já deu aqui, informalmente, você foi trazendo várias dicas. Né? Muitas coisinhas. Você bota a planta aqui, observa ali, observa o quadro. Tem algumas práticas que você possa trazer aqui pra gente, que qualquer pessoa pode fazer, que vai beneficiar qualquer um, independente de qualquer história? Sim. Posso falar algumas dicas, né? Dar algumas dicas. Então, as plantas naturais,
independente do guá, do baguá, que não vai saber qual é, né? Então, como aplicar o Feng Shui sem precisar uma consultoria completa ou, né, aplicar o baguá? Planta natural. Natural, não de plástico, planta natural. A planta no vaso com terra, ela traz essa energia da natureza. Além disso, tem estudos, né, que eu esqueci o nome do moço, mas depois eu posso falar, acho que é Bob Wolferson, é um livro em inglês. Ele tem ali uma tabela de plantas purificadoras do ar. Também tem uma matéria que, se você colocar plantas NASA, você vai ver que tem um estudo da NASA falando das plantas que ajudam. É sério. É sério, foi muito desde quando eu comecei a estudar Feng Shui. Então, porque as plantas têm esse poder de purificar o ar. Aí tem o mito também, não pode pôr planta no quarto? Pode pôr planta no quarto, deve, ajuda. A planta Zamioculca é uma coringa do Feng Shui que a gente fala, que é uma planta verdinha. Assim, qual o nome? Zamioculca. Depois eu posso escrever disso, mas é Zamioculca. Né? É uma planta coringa que você pode colocar em qualquer área da casa, até nos banheiros que são mais escuros ou que não tem janela. Legal. Claro que de vez em quando você leva para tomar um solzinho, né? Dos ambientes que são mais difíceis de luminosidade, essa planta acaba indo bem porque ela é bem resistente. Então tem o lírio da paz, a própria jiboia, que é uma que tem a folha de coração. Tem gente que fala que não pode, mas pode, tem banheiro. Né? Ela tem a folha no formato de coração, ela é uma planta bacana. Dizem que a espada de São Jorge também. Também é uma planta polêmica. Polêmica. Tem as plantas polêmicas. A espada de São Jorge, ela protege. Então, também pode ter no banheiro. Dependendo do lugar da casa, você também pode colocar. Né? Então, tudo depende da energia da pessoa. É uma planta de proteção e uma planta muito forte. Né? Então, mas teoricamente pode. Eu não colocaria logo na entrada de um apartamento, porque ela pode dar uma espantada, né? Mas você pode ter em outro lugar da sala, ou no banheiro, ou no lavabo. Tem o bambu da sorte, que é uma hastezinha que você pode colocar na água. Então, plantas naturais a primeira dica. Cristais? Cristais são outros amigos da natureza, porque eles vêm do fundo da terra, né? Os cristais, assim, a gente já trouxe já aqui outras pessoas para falar de cristais. Aí fala que tem um pouco a ver, não só com o ambiente, mas com a pessoa, né? Não. Já a Vivi falou. A Vivi é astrologia. Já falou. E aí tem essa relação também só com a pessoa e com a casa, né? É mais difícil de talvez fazer esse match? De fazer tem as pessoas que trabalham com a litoterapia, se eu não me engano, que é os cristais para o corpo. Isso. Né? E que é a pessoa que entende mesmo de cristais, né? Um especialista em cristais. Mas aí você está falando mais para casa. Para casa. Então, para casa, o que é a diferença? Não é o cristalzinho que vai aqui no pingentezinho, é um cristal grande para casa. Bruto, maior. Né? Então, talvez essa xícara aqui. Então, um cristal que tenha, né? Que caiba na palma da mão. Então, tem o cristal quartzo rosa e o verde, né? Quartzo verde e quartzo rosa. É uma dupla muito legal para ter junto da foto do casal. Os dois juntos. Ele tem em forma de coração e tem o bruto, né? Mas os dois juntos, o que eles são bons, assim? E isso é bem indicado, assim, para todo mundo, eu acho. O rosa é o amor com o outro. Resumidamente aqui, né? E o verde... autoestima, é o amor com você mesmo. O verde, o quartzo verde é saúde, autoestima, né? Equilíbrio. E o rosa é o amor incondicional, o amor com o outro, né? Que muitas vezes a gente fala, o cristal do amor é o quartzo rosa, mas para você equilibrar, o verde junto, porque aí você tem o seu amor e o do outro. Não só se doa, né? Pensei que ia ser azul e rosa, que nem o complemento. Mas é bem bacana esse azul e rosa, porque tem uma simbologia, né? Do complemento. É quase um yin yang aí, né? Essa energia do feminino e do masculino. Dos ambientes dá para trabalhar, não precisa ser o yin yang que vai ficar esotérico, entre aspas, né? Mas tem uma conotação mais, né? Oriental, mas você pode colocar complementos do claro e do escuro, se você quiser equilibrar o feminino e o masculino. Porque o escuro, se eu não me engano, é o feminino e o claro é o masculino. Então, tudo que é muito mais brilhante e claro vai para o masculino e o feminino um pouco mais escuro. Então, dá para brincar com tons de cores também, para equilibrar essa energia. E as cores na casa também, seria uma dica também, né? As cores na parede em si, isso, né? E pode ser em quadro, pode ser em detalhes, não precisa pintar a casa toda, né? Mas cores, alguma específica? Para, assim,
Para dar uma dica geral, não... Para o banheiro, coisas amarelas, né? Pode ser Amarelas. tapete, pode ser um quadro amarelo, um vaso da planta um amarelo. Porque o enfeite, amarelo né? ele simboliza a terra. Eu quis fazer uma pergunta, talvez pode ser meio esdrúxula, mas eu acho que o pessoal, eu fico tentando imaginar o que as Tá, pessoas vão pensar. eu tô falando aqui, né? E sem assim, parar. você falou Não, de essa é a ideia. amarelo, o banheiro amarelo, mas assim, a luz, agora tá nessa moda de botar luz branca no banheiro. Tem a ver ou não tem nada a ver? Tem a ver. Tem que ser, ele é amarelo também? É o amarelo, que é o Aí. que aproxima mais da cor do natural, do solar, Do sol de né, verdade. Amarelo sol, em tudo, cor na casa quente. toda, E a né? minha casa só, acho que só a área de serviço eu acabei comprando por uma questão de claridade ali, mas Sim. que já tem uma janelona, então eu uso muito pouco. Então, se tem um lugar que você vai usar, sei lá, um quartinho que você coloca ali coisas de guardar, não é para falar de bagunça, é coisas de guardar, Quartinho de bagunça. organizado, né? Então a gente não fala o quarto da bagunça, porque você já está, Já né? tá falando Mas da todo bagunça. mundo Vai fala, levar a bagunça mas pra todo lá. mundo fala, né? Fala, Ai, fala. toda, aí depois a gente pode falar da bagunça. Mas naquele lugar, de repente, você pode ter uma luz, né, branca. Mas, de maneira geral, as cores de iluminação amarelas ou quentes, né, que a gente São fala, melhores. são melhores. Legal. Além da iluminação natural, né? Sim, sim. Quanto mais janela, mais Mais acesso luz, ao mundo de verdade, né? Melhor. Que é o nosso micromundo, é o nosso microcosmo a casa, né? Acho que é um pouco disso que o Feng Shui Sim. está olhando, né? É nosso microcosmo interno, nosso microcosmo externo, mas no nosso ambiente controlado, Sim. né? Que às vezes não é tão controlado, eu acho que você pode falar já da bagunça, né? Porque às vezes a gente vai criando uma bagunça mental que vai virando Vai uma bagunça externando. externa, né? E às vezes a gente nem se dá conta da bagunça, né? Que eu estava falando, né? Eu vi essa pessoa falando sobre Feng Shui que tem essa escola aí que avalia o que a pessoa sente, né? Uhum. Às vezes ela tá tão acostumada a ter aquele imóvel ali daquele jeito bagunçado que ela nunca parou para ver que tá bagunçado, que ela poderia organizar, que ela poderia arrumar. É um pouco disso, né? Sim, esse sentimento com a bagunça me lembrou a Mary Kondo, né, que é famosa, é uma coreana, se eu não me engano, que tem um livro sobre organização, mas ela pergunta se para as pessoas esse objeto te traz alegria? Essa é a famosa frase dela. Então talvez a pessoa também esteja... Acho que tem no Netflix. Tem no não Netflix a já série assisti, também. Então, o que esse objeto te traz? Tristeza, alegria? Que sentimento que... Então, quando você começou a falar disso, eu comecei a Começa por lembrar aí, né? dela já, porque quando você vai fazer a doação de roupas ou coisas que você não quer mais, ou vai fazer uma mudança, que aí você tem que tirar tudo do mesmo lugar, o ideal é você ter mesmo essa conexão e perguntar isso Essa percepção honesta com a gente mesmo. com a gente né? mesmo, porque eu muitas comprei vezes- essa roupa porque estava na moda, tá com etiqueta. Você vai usar? Te traz alegria? Ou é uma coisa que você guardou de um momento que não era feliz, aí você fala... Comprou só para preencher, né? Talvez um buraco, né? E aí traz alegria, vai usar, né? Então, não. Isso a gente faz com os objetos, na bagunça. Então, você tira... Livro, né? Eu tenho essa questão com o livro, né? Não minto, mas um dia eu tirei tudo e falei, eu vou ler. Comprei porque eu estava fazendo um curso, e aí a pessoa passa uma lista de livros, você vai lá, se empolga, Sim. compra os livros que você não vai ler. Tá Muito lá menos porque- reler. né? Reler. Deixa ele lá. E aí eu aprendi como escritora, né, fazendo vários cursos de poesia, escrita criativa, fiz curso de conto, de prosa, disso, na Casa das Rosas, fiz vários cursos. E aí uma vez um professor também falou, um escritor falou, você precisa criar a sua família literária, não a família literária dos outros. Mas alguém às vezes fala, esse livro eu gostei, aí você vai lá, compra, isso não tem nada a ver comigo. Então, é isso e também. Fica ali criando mais uma bagunça, né? E livro precisa Mais uma circular. confusão E às mental, vezes né? até o livro que você gosta, você leu, se você não vai reler, passa para frente, vende num sebo, né? Doa para uma escola pública, né? Para um lugar que está montando uma biblioteca. Dá para alguém vai ter que mais você acha que esteja utilidade. precisando, que seja, né? Circula Então, aquilo ali. e mesma coisa com os objetos, né? Às vezes a pessoa passou por uma situação delicada, um luto, ou uma pessoa que saiu de casa, ou uma separação. Precisa reconfigurar aquele quarto, precisa trocar aquelas roupas de cama, ou pelo menos os travesseiros que a gente põe a nossa cabeça, a nossa mente, para descansar, para renovar energia.
Então, isso também é uma dica boa para quem está passando alguma, né, trocar esse travesseiro, que é onde a gente apoia para descansar, é Roupa de importante, cama, roupa né? de Você falou, cama, né? legal. Então, precisa jogar fora? Não, doa, né? Tem muita gente precisando, Com certeza. né? Então, e aí quando você tira o antigo e o que você não usa, você abre espaço para o novo. Porque a bagunça não é só você imaginar um ambiente entulhado. Às vezes são coisas que você não usa. E está ali, criando uma energia estagnada. Quando você deixa uma prateleira vazia, uma porta se abre, uma oportunidade chega. Muito bom. E isso é uma ótima dica para quem quiser começar a praticar o Feng Shui. Olha para uma gaveta, E ver que de fato. para um armário, né? Ver o que de fato você usa. E deixa uma vazia? E pode deixar uma vazia ou criar mais Eu nem espaços sabia, mesmo. mas eu já estou praticando já há muito tempo já isso. Que é o desapego, que é super difícil, né? A gente é apegado com as coisas. A gente tem uma cultura do vou guardar porque E vai acumular faltar. também, né? Uma cultura acumulativa. Sim. Né? Cris, infelizmente a gente está chegando no final. Já passou uma hora. E aí, assim, eu queria pegar uma última pergunta, na realidade, que eu acho que muitas pessoas vão se identificar. A gente às vezes fica morando num lugar, né? Você falou muito do espaço, né? A gente fica morando num lugar que não quer morar. É muito louco isso, né? Porque teoricamente a gente pode escolher, quer dizer, algumas pessoas podem escolher, né? Mas a gente tá ali naquele lugar, poxa, eu não quero esse lugar, e fica gerando aquela energia negativa no lugar como um todo. Tipo, odeio morar nessa casa, pô, meu vizinho, não sei o quê, ou a redondeza, ou seja lá o que for. E você fica ali anos e anos e anos e anos, e aí tem um amigo nosso que uma vez falou, poxa, né, tinha uma situação, aí falou, não, mas, poxa, eu queria morar em outro lugar, e aí ele falou, cara, você não mora em outro lugar, por quê? Porque eu não consigo vender esse lugar que eu estou. Né? Cara, vender você consegue. Se você tá lá, cobram 1.000 nesse lugar, vende por 800, você vai conseguir vender. E aí você vai para onde você de fato acha que seria o lugar apropriado. Então, o Feng Shui também olha para isso, para essa, porque você estava falando muito do que tem na casa, né? Não da casa. Mas agora a casa em si, quando você faz uma consultoria e a pessoa fala, eu odeio essa casa, tô tentando fazer isso pra ver se ela fica melhor. Né? Porque a gente pode acontecer, né? Desafiador, hein, esse cliente. Rola isso? Rola, né? Rola. E eu tenho clientes, assim, que às vezes tá no lugar que eu já fiz o Feng Shui, que não ficou bem ali, porque o que tem acontecido hoje, como você falou da vizinhança, né? Nos nossos arredores. O apartamento tem um caso assim, não vou dizer nomes, né? Mas assim, tá num lugar super bacana, um apartamento bonito, Feng Shui feito, tudo bonito, tudo do zero, e ao redor um monte de prédio construído, subindo e tirando sol. Então a pessoa começou a odiar o lugar. E barulho de construção o tempo todo. Então tá indo para o outro lugar. A gente tá fazendo o projeto do novo lugar. Mas assim, ela começou a sentir, né, essa pessoa e a família, que não dava mais para ficar ali. Mas é um processo também de mudança, porque aí compra outro, demora para fazer, né, para ficar pronto, mas já está aplicando Feng Shui no projeto de arquitetura, porque aí dá para fazer em conjunto, né? Que fica melhor, né? Mas para as pessoas, assim, tem gente que não tem condição de mudar. Não tem mesmo, né? Financeiramente. Não é, né? Não todo mundo que dá. Mas precisa, pelo menos, mudar esse sentimento em relação à casa. Talvez mudar uma cor, reconfigurar a disposição dos móveis, colocar, como a gente falou já, a dica das plantas, né? Ou, de repente, ter um pet que ajuda também a mudar a vibração dos animais, ajudam muito. Eles mudam a vibração dos ambientes, os objetos vivos, seres vivos, né? Eles mudam, como a planta é um ser vivo, né? Então, desculpa, os animais eu amo, né? Os gatos, eu tenho 2, eles circulam pela casa, às vezes os ambientes, só olhando, eles estão limpando as energias, né? Então, geralmente a gente diz que o gato, ele transmuta energia, e o cachorro, ele procura pontos positivos na casa. Fica mais uma dica, né, para quem tem. Que legal. Então, e cachorro, às vezes, tem lugar que ele não entra, mas nem... Você pode ir lá passar um incenso, aí vem, vamos para a parte esotérica, entre aspas, mas assim, fazer uma limpeza ali, dar uma olhada. O gato transmuta. Ele já vai lá fazer o ele trabalho. Ele já é mais bruxinho mesmo. Mas o cachorro tem eu já tive cachorro também. Tem lugar que eles não vão.
né? Então, E tem lugares preferidos, tem os né, lugares que ele escolhe. que geralmente são os pontos mais positivos mesmo. Pô, eu tô né? feliz agora, que só que o fica na nosso porta só do nosso quarto. do nosso Ah, então dentro do tá nosso ótimo. quarto. Ele Igual só vive não lá. tira a foto da criança do quarto, se tiver. Não tem. E por Tô acaso brincando. ele fica onde tá. Fica uma foto da família, né? É. Ele fica na porta do. Tem um hall, né? Ah, é onde ele Ah, dorme, interessante. né? Você tá falando que eu Inclusive. tô Você tá visualizando. visualizando. Mas voltando à sua pergunta, as pessoas precisam, às vezes, fazer as pazes com a casa. Perfeito. Né? Então tem uma outra dica que eu escrevi um artigo agora com uma pessoa do Personário, eu escrevo no Personário, fazer legal. propaganda agora, mas Pode é, fazer. que Manda o link que a ela, gente ela, coloca aqui, Cris. ela trabalha com o Ponopono e a gente conversou sobre fazer o Ponopono para Que casa. legal. Olha isso. que legal. Então, a famosa Adoro. que vocês, né, conhecem também, sinto Sim, muito, me sim. perdoe, te amo, obrigado. Por quê? A gente, às vezes, desconta na casa, assim como numa pessoa querida. A gente chuta uma porta, É né? verdade. Bate uma janela com verdade. força. Nossa. E Né? às vezes é mais fácil olhar para casa e culpar a casa do que olhar para a própria questão na vida, né? Para o que a pessoa está passando, o que, Então, que faz será com que que ela permaneça ali, né? Que a vida está mostrando para ela. Será que ela odeia mesmo a casa? Será que é alguma coisa que está acontecendo dentro dela, que ela está espelhando essa raiva na casa? Né? Ou se tem a condição de mudar, por que então, né, como você deu o exemplo do seu amigo, se tem condição, por que, Muda. que não movimenta? É. Por que, que não muda? Fica com essa energia parada, né? se sonha morar em outro lugar, isso aconteceu comigo. Eu sonhava morar num lugar e fui procurando nos arredores. Não foi da noite para o dia, mas eu fui visitar o bairro, fui olhar, falei, como é que é aqui? Se abriu, né? Se abre pontos. Então, se você tem um desejo de sair e morar em outro bairro, ou porque pode ficar mais perto do seu meio de trabalho, vai circular. Se você abre, você mentaliza, né? Eu acho que a gente trabalha muito com isso também, no poder da nossa mente, que faz parte do nosso corpo, que faz parte do que a gente deseja realizar. Né? Então, fazer uma afirmação positiva, pensar nisso e procurar um lugar. Vai visitar, vai passear naquele bairro que você deseja. Quem sabe você não acha ali um Alugas, tem um Vence, que aí tem um filme bom para indicar. Ah, boa. Fale. Sob o Sol de Toscana. Ah, já assisti. Aí é o filme Muito mais feng shui da bom. vida. É Então assista. Mais um link E que a gente fala coloca aqui. Mais um link. exatamente sobre essa questão da casa. Uma pessoa que está passando. Esse filme é dá antigo, spoiler, então. Não, mas não tem. Mas está passando por uma situação de separação, tem uma questão com a casa, a transformação dessa casa é totalmente feng shui. Então presta atenção quando for assistir o filme, nas frases que ela fala para o corretor da imobiliária no começo e o final do filme. E ela chega na casa do nada, né? Assim, É. uma viagem. Eu falei da placa, né? Então presta atenção na placa, no que ela está passando, que aparentemente não tinha condição, e nas frases que ela fala. Tem um momento que ela fala para o corretor de imóveis que vai lá resolver um problema para ela, ela fala, ai, eu queria isso, isso e isso. E não tenho, aí começa a chorar. Nanana. Aí no final do filme, presta atenção nessas 3 coisas que ela falou. Legal. Boa dica, hein? Dica de Muito bom. filme. Eu queria Dica que de você filme. mandasse também, deixasse o link do Ho Oponopono para casa. Ah, Você então, tem eu como fazer? artigo ali, ele chama o Ponopono para casa e está no Personário, Ah, né? que Legal. legal. Então, a Vamos colocar autoria tá da Regina Restelli, que é do Rio, Bacana. né? Mas aí eu colaborei falando da parte do Feng Shui junto com ela, nesse artigo. E para quem quiser ler mais sobre plantas, dicas de Feng Shui no geral, tem um guia básico do Feng Shui, pode colocar no Google Cris Ventura Personário e vai aparecer um monte de artigo. Ótimo. Que aí a gente pode bota seguir seu as arroba dicas. também. E no também Instagram. seguir nas suas redes sociais, né? Você tem tudo lá, né? Na sua Tem, página. é o Cris seu Ventura site. Feng Shui no Instagram. E é isso. Legal. Perfeito, Foi Cris. bom. Muito obrigado. A Nossa, gente muito que- aprendizado. Mas a gente que acabou de mudar. Espero que vocês Muito aproveitem as aprendizado. Não, dicas. sim. Não, e a gente aqui, o nosso propósito, né, a nossa audiência sabe, é trazer saúde e paz mental para as pessoas, o nosso lema, né? E eu acho que às vezes a gente fica olhando muito para dentro, algumas coisas acontecem no externo que, como você falou, né, é a transmutação do que a gente do que está acontecendo com a gente.
E eu acho que foi muito esclarecedor para poder colocar a luz em cima disso, né? Porque... E olhar para casa, né? Porque a casa acaba sendo quase uma extensão do nosso Sim. corpo, como Sim, você falou, sim, né? sim. Do reflexo, né? Do que a gente está passando. Então, acho que às vezes olhar, né? A gente fez muito isso na pandemia, né? Sim. Acho que deu esse olhar mais para casa. E muitas pessoas começaram a sentir mais a casa, né? Sim. Como esse abrigo, esse refúgio, né? Olhar para dentro e para dentro. Né? Exatamente. Para dentro de si, para dentro da casa. Né? Mais uma vez, Muito obrigado, bom. Cris. Obrigada Mesmo, também. Muito legal. Aprendemos muito, Nós, né? com certeza. Espero que vocês tenham aprendido também. Espero que gostem, né? Boas energias para todos. Sim, para a gente, para o nosso lar. Né? Para todos. Então, ó, cuidem da mente, cuidem da sua casa, organizem, deixem a energia fluir na vida de vocês. Fiquem bem. Gente, saúde, paz mental. Um beijo, até a próxima. Tchau.